Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso EMB Negócio, onde a gente traz grandes empreendedores para contar a trajetória deles e trazer insights importantes para você tomar boas decisões. Hoje o bicho vai pegar porque a gente trouxe uma que é mentora dos mentores, ela que foi raiz bancária, então assim como eu que trabalhou 11 anos no banco, ela trabalhou 14 anos no banco, depois foi para os Estados Unidos, voltou e aí empreendeu de fato e criou uma legião de mentores por aí, despertando o melhor de cada um. Ela tem um livro que é best-seller, que é Guerreiras Dizem Sim para Si Mesmas, e tem muita história que eu estava contando aqui com ela nos bastidores, mas eu não vou apresentar ela tanto porque durante a conversa a gente vai falando aqui que ela tem muito para agregar. Chay Carione, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigado por conseguir uma agenda aqui em São Paulo. Obrigada a vocês pelo convite. Estou encantada aqui com toda essa estrutura e todo o movimento que vocês já fazem. Parabéns. Obrigado, Chay. Então, para começar, como você foi parar no banco? Vamos falar com os bancários primeiro. Ai, que delícia. Não, Como você foi parar nos aqui, bancos? os dois ex-bancários, né, apaixonados, porque eu sou raiz mesmo. Era uma paixão que eu tinha e continuo tendo. Eu fazia faculdade de administração de empresas na ESAG, na UDESC, Universidade Estadual de Santa Catarina, uma faculdade muito boa na época, voltada para essa visão de empreendedorismo. E um tio meu me mandou uma mensagem dizendo assim, ó, tem uma inscrição num site para trabalhar no banco, no Unibanco. Eu lembro que eu me inscrevi na sala de tecnologia da faculdade, nem sabia mexer direito com aquilo. Fui para uma seleção bem pesada, não passei na primeira seleção. 6 meses depois me chamaram para uma segunda seleção e eu passei como assistente de gerente num store banking, uma agência pequena, dentro de um supermercado. E aí eu posso te dizer que num primeiro olhar poderia ser uma coisa assim, ai, nossa, ela não passou na grande agência, passou na pequena, mas foi ali que eu chutava, defendia e fazia o gol. Então, numa agência pequena eu aprendi muito. E ali eu fui promovida em 3 anos e virei gerente geral. Muito bom. Numa agência maior aí. Eu acho que essa agência pequena é muito bom porque realmente você faz tudo, os problemas caem para você, de fato, porque quando você está numa agência muito grande nem chega para você. Eu acho que hoje, eu não sei como é que está bem o mercado, você sabe muito melhor que eu, mas eu acredito que hoje, com a associação de tecnologia, inteligência artificial, as pessoas que estão atuando diretamente, né, com o cliente, elas acabam tendo esse olhar que eu tive lá atrás. Porque hoje quem fica é aquele que olha o todo, que se envolve, que participa de tudo, que aprende de tudo um pouco. Então, eu penso que atualmente a gente tem menos pessoas na linha de frente, mas essas pessoas estão mais preparadas ou mais engajadas para entregar e aprender mais. Muito bom. É uma época totalmente diferente do que é hoje, né? Hoje a gente vê eu vejo os bancos, o perfil desde o cliente até o perfil do profissional é totalmente diferente. E a gente está até falando um pouco sobre isso, né? Das gerações novas que estão chegando, a forma que eles enxergam o emprego. E que eu falo que hoje está muito mais fácil de destacar dentro do banco. Porque alguém que está ali com fome, com gana, ele tem um mercado hoje muito menos competitivo do que era lá atrás. É verdade. E você vê pessoas. Então você é muito boa de ver pessoas, gestão de pessoas. Sempre foi antes dentro do banco, depois você até treinava dentro do banco mesmo os gerentes. E depois agora empreendendo com pessoas também. O que você acha que mudou ao longo do tempo dessa jornada? Você já trouxe bastante coisa aqui, mas eu penso que essas pessoas hoje falam muito mal, às vezes, da geração Z. Eu gosto de aprender com eles. Tem muito para ensinar. Eu gosto de aprender, eu gosto de entender, por exemplo, eu sou a geração X que chutei o balde, né? E chutei o balde com planejamento para não ter que lavar o chão depois. Então, chutar o balde para minha geração, estou com 47 anos, sair de um emprego bom, seguro, onde eu era muito bem reconhecida, muito bem remunerada, tinha aquele ticket muito bom, né, que a gente tinha, os PLs, enfim, precisou de um planejamento, de uma coragem muito grande. Hoje, essa geração, ela já tem mais oportunidades, ela já tem mais coragem, ela já se sente um pouco mais segura. Então, ao mesmo tempo, a gente precisa aprender a não colocar, eu digo assim, a não colocar um bafo na nuca deles, porque você dá o comando, você ensina, dá o caminho, dá o mapa, eles seguem o mapa. Eu gosto demais disso, sem a gente precisar ficar tão inseguro se vão entregar ou não. Mas a gente precisa confiar. E, ao mesmo tempo, a gente precisa aprender a comunicar melhor. As pessoas precisam entender melhor o que a gente está falando, querendo, almejando, desejando. O óbvio precisa ser dito. O que mudou é que as pessoas mais velhas,
elas precisam aprender a ter mais paciência e melhorar sua comunicação. E as pessoas mais jovens, elas precisam aprender a pedir ajuda, porque a gente está mais acostumado a pedir ajuda no automático, aqui no digital, enfim. Mas o relacionamento humano, ele pode melhorar muito todo o resultado de todas as pessoas. Então, se a gente aprender todos os dias a se relacionar melhor, como já dizia lá no Itaú Unibanco, relacionamento gera resultado. É isso que eu acredito demais. E acredito sim que o que você falou faz todo sentido. Quem se destaca, quem quer, quem tem sangue nos olhos, passa na frente de muita gente, Fábio. Porque assim, ó, a maioria, por achar que está mais fácil, ou que tem outra oportunidade, ou se tem algum valor, alguma coisa que não bate com aquele momento de vida dela, ela vai embora. E vai embora mais fácil. Hoje vão embora mais fácil. Então, abre um campo de oportunidades para aqueles que querem. E é tão legal a gente querer entender que, às vezes, você pode fazer uma baita de uma carreira por 1, 2, 3, 5 anos. Você não precisa se aposentar. Perfeito. Né? Você não precisa se aposentar. E o maior segredo que eu penso, tanto naquela época quanto agora, é quando você tem uma mentalidade de empreendedorismo, mesmo para trabalhar para os outros. Que foi o que você sempre fez? Sempre fiz. Sempre olhei para a agência que eu estava, para o time que eu estava, como se fosse a minha lojinha. A minha lojinha, sabe? O que, que eu posso fazer para essa lojinha ter um clima melhor, ter um resultado melhor, sobrar mais recursos para a gente dividir melhor o recurso de lucro, para as pessoas estarem mais motivadas, o que, que motiva cada um, o que, que desmotiva, escutar o cliente, escutar o time. Tudo isso é uma visão de dono. Hoje, você como dono do teu negócio, você tem que escutar o teu time. Sim, você tem que escutar o teu cliente. Você tem que olhar para os processos. Você tem que ajustar na unha o que está comprando, o que está gastando, Perfeito. o que está investindo. E se você já tem isso como um funcionário, olha que você vai ser reconhecido muito mais rápido. E vai crescer, e vai aprender. Então, essa mentalidade, que é uma mentalidade protagonista e não de vítima, e sim uma mentalidade de dono, é o que todo mundo espera e é o que faz a diferença. Com certeza. Essa parte de comunicação, Chay, eu vejo muita gente hoje indo no ChatGPT e entendendo que a comunicação dele não é tão boa. Porque ele vai lá, escreve, o ChatGPT entrega o que ele pediu. Fala, mas não foi isso que eu pedi, mas olha o que você escreveu. Perfeito. Então é a mesma coisa que o ser humano. Então você não vai conseguir utilizar bem a IA se você não comunica muito bem. Então serve para tudo. Acho que eles percebem às vezes, mas não foi isso que eu pedi. Foi isso que você pediu. Lê ali. Perfeito. Você não foi específico. Você não deu o comando ali direto. Então acho que eles estão conseguindo acordar por conta disso. Então melhora essa comunicação, que eu tenho certeza que vai conseguir aproveitar melhor a IA. E também os comandos vão ser muito mais fáceis das pessoas entenderem, que foi o que você trouxe. Chay, seguinte, com 26 anos você assumiu como gerente geral. E pela sua história, pela sua trajetória, você conseguiria chegar a uma diretora, a um vice-presidente do banco, você conseguiria escalar. Como que foi tomar essa decisão de sair do banco para empreender? Porque estava indo muito bem. Porque além dos benefícios que você tinha o IC, né? Se eu ficar, eu posso virar diretor aqui, posso virar vice-presidente. Como que foi essa decisão? É muito louco essa pergunta, porque eu tinha um plano de carreira, né? Eu queria ser diretora, né? Superintendente, diretora. Estava no caminho, estava lá já. Tava. E geralmente quando a gente toma uma decisão difícil de tomar, é que a gente é testado. Quando eu tomei a decisão que precisava sair, que eu não estava mais sentindo que ali eu ia crescer, enfim, de outras formas, não só financeira, isso foi no momento em que eu fui reconhecida pela consultoria da McKinsey, entre as 10 ou 12 gerentes do Brasil todo, para um novo cargo, que era um cargo de superintendência regional, que eu ia ganhar muito mais, mas aí o meu diretor na época foi um grande mentor. E ele me disse assim, Chay, período sabático não se pede. Período sabático se comunica. Porque a minha decisão, ela não foi para sair do banco e ir para outro banco. E ela também não foi para sair do banco e empreender automaticamente. Ela foi uma decisão de pausa. Entendi. Eu precisava de uma pausa estratégica. Eu precisava parar e olhar as oportunidades e me reencontrar. Porque foi um momento em que eu estava entrando num piloto automático. O meu filho estava com 1 ano, eu estava em alta performance, estava cuidando de 3 regiões, 2 a gente não conseguia contratar, naquela época já era difícil colocar pessoas para promover, para abraçar. E eu liguei para o meu diretor e disse assim, já que estamos contratando 2, contrata 3.
fico, treino, porque eu já era sênior, eu já estava com 34 anos. Então, na época, eu já era sênior para o banco. Sim. Então, se eu treino os 2, eu treino os 3. E quando 3 estiverem treinados, eu vou embora, mas eu vou embora. E o meu marido me apoiou na época. Então, eu sempre fui muito independente. E o meu marido chegar para mim e dizer assim, ó, vamos aproveitar que você está repensando e vamos morar um tempo fora. Porque a gente, quando jovem, a gente não tinha feito aqueles intercâmbios, aquelas coisas. E aí, ele me pegou num momento de vulnerabilidade, que foi muito bom, e me resgatou. Se eu te apoio, tu me apoia, e a gente vai, vamos embora. E aí, o banco me chamou. Como eu estava sendo promovida na época, eles me deram uma licença não remunerada. Algo que é bem inédito para o cargo que eu tinha na época. Porque eu tinha um cargo de gerência até hoje regional. É muito raro. É raro, né? É bem raro acontecer isso. Eu lembro que foi uma exceção da exceção, porque eu tinha passado nessa avaliação interna e eu fiz como o meu diretor disse. Eu não pedi, eu comuniquei. Eu disse, olha, eu vou viver uma experiência nova, eu vou entrar no desconhecido. Foi uma jornada heróica mesmo. Muito bom. E eu volto. Ou volto mais forte, ou volto com mais clareza do que a gente vai fazer ou não. Quando eu voltei, eu assumi uma região pequena, mas eu não fui para o crescimento do banco. Eu já não tinha mais aquele brilho do olho, quando eu voltei do meu sabático. Né? Eu não voltei mais com aquela vontade de colocar a garra que eu tinha quando eu estava antes. Então, eu praticamente fiquei 10 anos com muita garra. E aí eu tive uma licença maternidade no meio do caminho, e aí eu já não voltei mais. Voltei para fazer aquilo que eu mais amava nos últimos anos do banco, que era treinar pessoas, desenvolver pessoas, porque eu já fazia isso dentro do banco. E aí eu fui fazer devagarinho, passo a passo, 1 a 1, depois os grupos, depois online, né, no digital. E hoje está fazendo já praticamente 10 anos que eu já empreendo. E o banco já me contratou, inclusive, para eu dar treinamento para o superintendente deles. E isso, para mim, foi muito gratificante. Foi algum tempo depois, acho que quase uns 6, 7 anos depois que eu saí. Mas eu lembro que foi um dos contratos que eu chorei, assim, de emoção. Tipo, putz, olha, eles estão me contratando. Eu sei exatamente isso, porque passei pela mesma coisa. Me conta. Nos bancos que eu passei, que foi o próprio Itaú, o Santander e o Bradesco, os 3 já contrataram a gente para fazer treinamento. Então, assim, Não é muito gratificante? É muito gratificante, é muito emocionante. É muito emocionante. Eu chorei mesmo, chorei. Nossa, eles me chamaram, gente, eles querem a Chay. E porque, quando tá falando de banco, não tem essa, porque a Chay é amiga, não. Não, óbvio que não. Banco, se você conhecer o banco por dentro, você vê que é um lugar onde eles vão olhar real por real, vão olhar o resultado do resultado. Tanto é que eu fui, no começo, quando eu saí, ninguém contratava não, dava bola. Depois de 3 anos com resultado consistente, viu que nossos alunos eram bons, aí falou, não, vem cá treinar. Isso mesmo. Mesmo tendo amigos, e grandes amigos dentro do banco, não existe isso. Meu amigo vem aqui e vem treinar. Não tem, então eu sei que foi por muita competência que te chamaram, com certeza. Com certeza. Chay, seguinte, você tomou uma decisão com custo de oportunidade muito alto. Porque tem um lado que é complicado. Quanto mais você cresce no banco ou na sua carreira, mais difícil ficar sair. Porque você está ganhando mais, tem bônus, tem isso, tem aquilo. E tem muita gente que fica refém. Eu conheço muita gente hoje que é refém, que não gosta do banco, que não gosta mais do que faz, mas é refém daquilo. Fala, se eu sair do banco, eu vou perder o que eu ganho hoje. Meu total comp tá R$1 milhão, dá 500 mil, eu não consigo sair agora, esquece. Então ficou preso. Que dica que você dá, qual insight que você dá para a pessoa repensar para tomar uma decisão de ir buscar o que ela quer? Então, eu sei que é uma pergunta difícil, mas eu vejo bastante gente nessa situação. Sim, preso no emprego. Eu penso que, às vezes, a solução, e eu vou falar um pouco contra daquilo que eu estou escrevendo no momento, daquilo que eu faço no momento, tá? Eu faço um pouco aqui o advogado diabo. Contra-intuitivo até. Se essa pessoa chegasse para mim e dissesse, Chay, eu vou te contratar hoje para fazer uma mentoria porque eu estou infeliz. Eu realmente ia pedir para essa pessoa avaliar as oportunidades que ela tem dentro do banco ou dentro do mercado. Porque o nosso maior ativo é a nossa experiência e o nosso conhecimento. Então, quem investe em experiência, em conhecimento, ela precisa entender que aquilo ali é o ativo dela de poder. Além do nosso círculo de network. Isso aqui também é um grande poder, um grande ativo que a gente tem. Com isso que você tem,
O que você pode agir e atuar de forma diferente no teu dia a dia? Qual é o estilo de vida diferente que você pode implantar a partir de agora para resgatar, de repente, uma felicidade no trabalho? Às vezes é outra área, às vezes é aprender algo novo e ter um projeto novo com mais propósito dentro do próprio banco. Às vezes é um outro banco, é um concorrente, pode ser, ou pode ser uma área financeira. Mas eu não diria assim, vai embora, vai viver o teu propósito, vai ser consultor, porque eu um dia vendi para o banco. Vendi, gente, mas levou 6, 7 anos para eu vender para o banco. Os nossos amigos, os nossos clientes, aqueles que nos consultam hoje de graça, e a gente vai validando o nosso conhecimento, são os últimos a nos contratar. São os últimos a pagar pelo nosso valor. Então, a gente trabalha muito de graça, e isso nos traz uma autoridade, uma autoconfiança, uma visão de futuro. Putz, eu poderia estar cobrando por isso. Meu marido dizia assim, já te dá tanto conselho, você devia cobrar pelos teus conselhos. Foi aí que eu descobri que existia coaching. Isso lá em 2011. Eu fui googar, disse, o que é? Que é a pessoa que dá conselho, que inspira os outros. E aí, putz, isso é coaching. Vou me formar nisso, para poder cobrar o que eu já fazia de graça. Só que ainda acontece, você deve perceber isso, muitas pessoas próximas, elas te pedem de graça aquilo que você faz para viver. Então, empreender é algo que tem que ser muito bem pensado e planejado. O banco nos forjou para isso. Porque realmente, eu fui gerente geral de umas 5 agências e depois regional. Eu sei exatamente o que é a gente olhar a continha. A gente ter auditoria diariamente no nosso negócio. A gente fazer gestão de pessoas, de recursos, contar dinheiro, fechar caixa. E aí, quando a gente vai empreender no próprio negócio, isso se torna mais, não fácil, mas mais simples. É mais, ok, eu sei o que é um DRE, eu sei o que é um resultado, eu sei o que é um ROI. A gente sabe o que é isso. Mas, na prática, você sair lá da tua cadeira, lá da tua região, e começar a construir do zero o teu legado, você precisa estar muito bem emocionalmente. Legal. Emocionalmente. Então, você ter uma bagagem emocional depende de você também já começar a ser feliz onde você está hoje. Por que você não está feliz aqui? O que está faltando? E aí começa a cuidar de você. Então, é isso que eu penso. Eu, nesse momento, para essa pessoa, eu diria assim, tem certeza que você precisa sair daí para estar feliz? Será que é isso mesmo que está te incomodando? Se for, monta um plano. Monta um plano. E monta um plano para depois comunicar. Tenha clareza, monta o plano, e plano tem que entrar isso aqui, ó. Por quanto tempo eu vivo trabalhando o meu posicionamento, implementando as ações que o meu plano desenharam, ouvindo o mercado e o cliente, porque às vezes o plano, a gente, eu vou vender para bancário. Eu achava que eu ia dar coach para bancário, que quisessem ser promovidos. Não, eu dei coach para muitos bancários que queriam empreender, era diferente, eles queriam fazer a mudança que eu fiz. Eu precisei recuar, peraí, meu posicionamento então está errado. Para depois comunicar. Porque a pessoa que não tem clareza e não tem plano, quando ela vai comunicar, ela não está comunicando com assertividade, ela está pedindo opinião. E aí ela vai pedir opinião, o que vai acontecer? Você tá louco? Tá todo mundo querendo ganhar 1 milhão, você tem a teu participação do lucro. E aí você não tem argumento. Quando a gente comunica com autoconfiança, com autoestima, com visão de futuro, as pessoas dizem, nossa, você parece louco, mas eu tô te entendendo, te apoio, você é corajoso. Você deixa de ser o louco e passa a ser o corajoso. E quando a gente passa a ser o corajoso na roda de conversa, a gente ganha um superpoder que a gente não volta mais atrás. Porque todo dia a gente precisa de coragem. Sim. Todo dia. Perfeito. E que você trouxe realmente, quando eu comecei a empreender, é cruel mesmo. Eu tinha colegas que colocavam LinkedIn, estou estudando certificação, e aí colocava um concorrente. Parece que fazia de propósito. Eu sei bem. E acontece bastante, porque você toma uma decisão que você estava do lado dele, e você toma uma decisão que você poderia explodir na sua vida. E a pessoa olha e fala, caramba, tem que dar errado. E às vezes torce muito para dar errado, e aí de um jeito afetando, deixa eu colocar aqui do concorrente, deixa eu fazer do concorrente aqui para mostrar que eu não valorizo tanto. Então, se não tiver com emocional bom, você acaba se ferrando mesmo. Então, acho que é um bom ponto que você trouxe, além de todo o contexto aqui. Então, você que está pensando em trocar de carreira, empreender, ouve bastante esses insights de quem conhece bastante.
Chay, como foi esse 1 ano nos Estados Unidos? O que você aprendeu? O que você viu de diferente? O que mudou a sua cabeça? Fala um pouco. Eu tô pensando em fazer um movimento parecido, menos tempo, tocando a empresa mesmo, mas entender um pouco outro ambiente. Em 2008, eu fiz um MBA, tá? Pelo Gestão Estratégica de Pessoas. E como eu era uma curva A de avaliação do banco, eu tinha 70% de reembolso do meu investimento no MBA. E eu fiz um MBA com extensão no exterior. Aí eu fui para a Universidade da Califórnia, em Irvine, patrocinada pelo banco. Eu lembro que assinei, inclusive, um contrato que eu tinha que voltar e trabalhar mais 3 anos, você não tinha que pagar. E eu lembro que Deus o livre, que eu não tinha dinheiro para pagar aquilo. E foi ali foi um grande divisor de águas. Ali eu percebi o quanto o banco investia em mim para fazer um MBA, para fazer uma extensão fora e para olhar um novo mundo. Pois bem, voltei, casei, tive filho. Em 2012, eu voltei para Irvine, na Califórnia, nos Estados Unidos, também com o apoio do banco, só com um apoio diferente, com a licença não remunerada. E aí, lá nós fomos viver uma nova experiência. Uma experiência que, para mim, como mulher, foi descer do salto, foi tirar o terninho, foi usar chinelo, foi cuidar de casa, foi cuidar de criança. Meu maior medo era perder meu marido. Esse era o meu maior medo. Eu vendi um carro, inclusive, porque era não remunerada a minha licença. Então, eu vendi o meu carro, na época, para poder me bancar naquele ano sem salário. Legal. Sem saber se eu ia poder comprar um carro depois ou não. E fui estudar lá, fui fazer estudo, fui estudar inglês, fui estudar coach, enfim, desenvolvimento humano. E o que aconteceu de mais poderoso, assim, foi entender que existe vida após o banco, que a vida simples, ou seja, a vida sem ter aquele status muito do teu sobrenome ser do banco, porque o meu sobrenome era o banco. Então, eu assumi uma identidade que antes eu achava que não tinha valor, como mulher, como mãe, né, como esposa, como aluna. E não só como professora, eu já era professora dentro do banco. Eu já era uma multiplicadora institucional. Eu vinha para a Escola Itaú de Negócios e ficava a semana toda treinando, sei lá, 200 pessoas. Então, eu fui para lá, para a universidade, estudar, né, falar com todas as nacionalidades. Isso foi muito poderoso para a minha humildade estratégica, para a minha visão de mundo, para a cumplicidade no meu relacionamento, no meu casamento. A gente voltou mais bem casado do que a gente foi. Legal, demais. Mas eu tinha medo, ele me conheceu no banco. Ele me conheceu ligando para ele para vender um seguro de vida. Eu virei na meta e ganhei, foi um casamento, entendeu? Caramba! Foi, liguei para ele, disse assim, eu era assistente na época, para vender um seguro de vida. Ele mais novo que eu, comprou o seguro. Ah, então fez seguro. Fez seguro. E aí começou a ir no banco todo perfumado para me conhecer mais. É que se não fizesse, conta. Não tinha chance também. Não, eu batendo todas as metas com ele. Eu vendi consórcio, vendi previdência, vendi até um BNDES para a empresa dele uma vez, você acredita? Trader, fazia um monte de trader, fazia um monte de coisa com ele. Aí até que 1 ano depois a gente ficou junto e nunca mais a gente se soltou, já faz 20 e poucos anos. Mas realmente foi muito poderoso ver um mundo que é parecido com o banco, que é um mundo mais cartesiano. O americano, ele é mais cartesiano, ele é mais o corretinho, o certinho. Uma vida em que a gente aprendeu a economizar, a não ter apoio de família, a não ter aquele glamour que o Brasil, a gente tem muito aquela coisa, vou jantar fora, né? Vou pra balada tal, vou pro show tal. Lá tudo era muito bem planejado pra gente poder viver aquilo. E foi poderoso demais. Foi poderoso demais, porque além da gente ter se fortalecido como ser humano, a gente ampliou a nossa visão de mercado, de mundo, de oportunidades. E a gente voltou com isso muito próprio, assim, muito proprietário de nós dois, assim. Demais. Que trouxe uma leveza, inclusive, no nosso dia a dia. Que legal. E, Chay, então, voltando dos Estados Unidos, você começa ao sonho de empreender. Como que foi esse começo? Como que você foi aparecendo para as pessoas? Como que foi isso? Eu voltei e fiquei mais 2 anos no banco. Tive o segundo filho, o Filipinho, que hoje está com 10 anos. E aí, na minha segunda licença maternidade, eu não voltei mais para o banco. Ali eu saí e fiz um acordo com eles e saí definitivamente. E aí eu fui empreender. Então, quando eu estava grávida do meu segundo filho, eu já estava pesquisando como é que eu ia me lançar no mercado como uma empreendedora individual, né? E o que eu trouxe do banco para esse momento foi, eu não vou
pensar pequeno. Então, eu já tinha um bom site, eu tinha um bom branding, eu tinha um bom posicionamento. Isso 2014. Isso 2014. E esse lançamento, eu tinha um cliente, dois clientes, digamos assim, que era pro bono. Um cliente que foi a agência enorme que se propôs a fazer o meu branding em permuta eu treinar o time deles. Perfeito, no coaching. No coaching, né? Treinava equipes. E aí esse cliente me indicou BMW, me indicou não sei o quê, disse que eu ia ser a coach eterna deles e continuo sendo mesmo. Estou até com eles até hoje. Eles me conectam. O CEO, na época, que hoje já está com outra agência, me conectou esses dias com grandes nomes, então estou acompanhando ele aqui em São Paulo em algumas coisas. Então, realmente, o que fez a diferença ali, Fábio, foi eu trazer a minha experiência, a minha paixão do banco para um CNPJ que estava nascendo. Então, não é porque eu sou só eu que eu vou começar sem um bom posicionamento, um bom recurso. E isso que fez a diferença, porque eu também não queria ganhar dinheiro no primeiro ano. Eu queria fazer uma boa entrega. Perfeito. Então, se a gente quer só vender, a gente se atrapalha um pouco. Tem muita gente que sai com resultados que eu digo voo de galinha, né? Dá um voo bem alto, mas cai. É o que mais tem no digital. É o que mais tem no digital. Eu gosto de ter resultados sustentáveis. Consistentes. Consistentes. Né? Muito bom, muito bom. Então, nessa jornada, o que você acha que foi mais difícil nessa jornada de empreendedora? De tantas dificuldades. Qual foi a mais difícil que você... Ainda é a mais difícil comunicar tudo aquilo que a gente, como empreendedor, já enxerga. A gente já tem uma visão de crescimento, de expansão, de escala, de oportunidades, de possibilidades. Aí, comunicar tanto para o público que já está conosco, então é uma coisa que eu lá no banco aprendi e aplico muito, que é o LTV, né? Que é manter o meu cliente engajado, é manter o meu cliente pertencendo a cada movimento que a gente faz, porque a gente vai mudando os movimentos e às vezes o cliente vai se sentindo traído. Opa, mas isso aí não é para mim. Agora ele está só nos Estados Unidos. Mudou. Agora ele mudou, agora está falando do agro. Então, as pessoas se sentem tipo, olha... Então, manter as pessoas com você ao longo do tempo, isso é um desafio. Nunca foi muito difícil para mim, porque eu gosto de gente, mas é um desafio. Mas difícil é comunicar para o sócio, por exemplo, que é o meu marido hoje. Querido, a gente vai fazer isso aqui, vai dar certo, mas... Aí ele... Será? É complementar. Ou é comunicar para o time, fazer com que o time se sinta seguro num ambiente que muitas vezes a gente não está vivendo aquele ambiente, a gente está num entre-safra. A gente pode estar no entre-safra. No digital a gente tem muito isso. Eu não faço grandes lançamentos e nem muitos lançamentos, porque eu já trabalho high ticket há muito tempo. Então a gente tem um 80-20 que ele está muito mais consistente na mentoria, no corporativo, mas eles gostam do lançamento. Então, quando a gente está na baixa do lançamento, eles ficam inseguros. Como é que mantém esse time seguro, mesmo quando a gente está com tudo em ordem, mas não tá vendendo que está tudo em ordem, né? Não está fazendo barulho, digamos assim. Tem que fazer, né? Então, tem que fazer barulho. Eu acho que o mais difícil é fazer o barulho bom. Porque eu gosto de estar nos bastidores. O mais difícil é o palco. Então, por isso que eu ensino palco hoje. Muito bom. Então, ensinar palco, o que você tem de produto hoje, Chay? Alguém que te quer ter você como mentora, como coaching, que tem? Desde curso, mentoria, como que é a sua grade hoje? Hoje eu tenho uma certificação digital, que é uma formação, né? É um curso online. Perfeito. Que é uma formação de palestrante de impacto. Então, ele é um curso de mais de 30 horas, que ele é praticamente todo gravado, com algumas oficinas de palestras ao vivo comigo ao longo do grupo. Então, Perfeito. Eu entro e faço algumas oficinas ao vivo. Essa formação, a gente lança agora uma segunda grupo agora daqui a 1 mês, 2, e depois ela fica no perpétuo. A gente tem mentorias, grupos de mentorias online, que é onde mentorias que eu chamo de formação de mentores, onde eu formo mentores. Ela tem toda uma trilha de conhecimento, fazendo com que a pessoa queira ensinar, monetizar o seu conhecimento. Como é que ela monetiza o seu conhecimento? Então, ali eu ensino ela a empacotar, embalar, montar a entrega, para quem que ela vai fazer, para ela ter mais segurança, porque o conhecimento ela já tem, ela só precisa embalar isso. Essas mentorias também acontecem a cada semestre, e eu tenho mentorias individuais e palestras. Mas hoje o meu principal produto é palestra, me contratar para palestrar. Então, eu palestro Legal. em diferentes eventos, em diferentes públicos, o que eu mais faço hoje é palestrar,
que é o que eu gosto muito de fazer, porque eu tenho o livro, tenho a palestra e tenho esses 2 grandes produtos que são mais digitais. Muito bom. E hoje você tem cliente no Brasil todo? Tenho. Até no mundo? Até no mundo. Estados Unidos, Portugal. Muito bom. E um deles é o Alan Nicolas, né? Que veio aqui, um cara muito fora da curva. Então, acho que ele é um exemplo, uma pessoa que manja muito. Ele é muito inteligente. E a forma que ele se solta, que ele conversa, e acho que com você ele potencializou ainda mais, né? Porque ele já era um cara bom e você pega algo que potencializa mais ainda. Então, acho que é um exemplo de tudo que você entrega, né? Eu tenho assim, muita paixão de pegar pessoas geniais. Ele é gênio. Né? Que ficam muito no bastidor, porque eu concordo, os bastidores é o nosso lugar de paz. Mas palco é pix. Se a gente está no palco, a gente faz pix. Porque o meu método é palco, é paz, pix e palco. Eu gosto de ter paz. Os bastidores em dia, né? Gestão, pessoas, time, estratégia, tudo isso é bastidor. Eu sou apaixonada pelos bastidores. Mas a gente tem que estar preparado para o palco. Então, não adianta eu estar com a vida ganha nos meus bastidores e ver que tem gente com muito menos paixão, conhecimento do que eu, brilhando nos palcos. Então, nada nos humilha mais do que a coragem alheia. E o que eu vejo muitas vezes é uma soma de um pouquinho de coragem, ousadia, um pouquinho de achar o teu próprio jeito, que é a tua autenticidade, para não ser igual aos outros, e muito da tua experiência e um pouquinho de preparo. Então, eu dou a coragem, dou a ousadia, dou a autenticidade, dou o preparo, mas o conhecimento vocês já têm. E é isso que eu moldo e empurro e levo para o palco, que é onde a gente faz ROI, onde a gente faz Pix. Muito legal. Hoje eu converso muito com os bancários, com os profissionais, assim, há um bom tempo já. E desde o início, o que eles falam? Nossa, mas a Natália Arcuri não sabe nada, o Thiago Nigro não sei o quê. Fala, então vai lá, grava e faz melhor. E não faz. E não faz. Então, acho que é muito disso, dele ser às vezes até melhor, saber mais, só que não tá falando, não tá se expondo. E aí fica frustrado mesmo. Então você acaba tirando essa frustração dele, né? E aí a gente usa muito essa desculpa, também já usei, sabe? De usar muito essa desculpa, de dizer assim, mas o fulano que é grandão, que tem um alcance enorme, tá falando bobagem, né? Ou a gente às vezes não gosta da pessoa e fica até com uma vergonha alheia, né? Do que a pessoa tá fazendo. E a gente acaba se encolhendo ou se recolhendo. Quando, na verdade, a melhor arma, né, a melhor estratégia é você fazer o teu. É começar, é você contar do teu jeito. Eu já vivi essa jornada do coach, por exemplo. Todo mundo é coach. Realmente, todo mundo deveria fazer coach, mas nem todo mundo deveria viver de coach. Né? A mesma coisa do mercado financeiro. Quantos ex-bancários vão virar mentor, professor? Perfeito. A gente vê isso o tempo todo. Mas a nossa história, ela deve ser honrada. Em vez de você ficar olhando para os outros e pensa, putz, a minha história nem é tão triste, nem é tão não sei o quê, nem é tão desafiador. Mas honra a sua história e vira uma referência também. E a gente começa pequenininho. Eu palestro para 2 pessoas, assim como já palestrei para 3.500 pessoas. Não tem problema nenhum. A gente precisa ter a nossa verdade. A nossa verdade é uma grande referência. E isso tem um grande valor. Só que só você pode fazer. Eu não posso fazer por você. Só você pode fazer. Só você pode abrir uma câmera hoje e gravar um stories. E mudar, de repente, a vida de quem está ali te seguindo, te acompanhando. Despertar consciência. A gente tem uma missão de elevar a consciência por meio da educação para os nossos brasileiros. Perfeito. É muito poderoso a gente abrir a mente das pessoas e trocar ideias boas, né? Falar de história, Eu tenho um gerente lá no salão que ontem ele me ligou e disse assim, Chay, alguém do Banco Safra, que é meu cliente, me convidou para ter uma conta em investimento. Tu acha que vale a pena? O Safra é bom? Nossa, o Safra é chique. Eu falei assim, vamos ver. Safra é chique, sempre foi. E é tão legal você poder dar uma orientação para alguém que está crescendo na vida e que vê valor nisso. Imagina se eu dissesse assim, segue lá o Fábio, acompanha o fulano. Você vai ter mais acesso a esse tipo de coisa. É muita gente que precisa da gente. Perfeito. Muita gente. E é muito egoísmo a gente não fazer, né? É isso aí. Não é? Porque dá preguiça. É a mesma coisa que você falou do IA. Hoje em dia, a comunicação com a inteligência artificial, ela precisa vencer a preguiça, Fábio. As pessoas têm preguiça. Elas acham que IA é porque encurtar o caminho. E é.
Mas se você tiver preguiça de escrever, de se relacionar e de se comunicar com a IA, acaba que você não tem resultado. Não aproveita, né? Eu faço textão com a IA. Textão. E aí é muito bom. E eu falo para eles muito, imagina se a gente ressuscita o Steve Jobs. Como você ia conversar com o Steve Jobs? Você ia fazer qualquer pergunta para ele? De qualquer jeito? De qualquer jeito? Não, você ia fazer um baita de um relatório e pergunta. As IAs são inteligentes desse ponto de você elaborar a pergunta. Muito bom. E eles não estão fazendo. Não. E aí joga lá algo Mas você está ensinando, genérico. né? Ensino. Isso é importante. Acho que esse é um ponto que eu vi um mercado diferente. Quando eu procurava sobre inteligência artificial, era muito imagens, vídeos, que a gente fala, nossa, videozinho bonitinho, eu sempre brinco, o videozinho do Lula beijando o Bolsonaro, aí todo mundo dá like, não sei o quê. Mas isso não é, isso é inteligência artificial, mas isso não é o jogo da inteligência artificial. Tem tudo por trás. E eu acho que até é legal você comentar que você tem inteligência artificial no seu negócio já, né? Tenho. Então conta um pouco sobre isso. E quero ter cada vez mais. Hoje eu já tenho um agente, né, que chama Chayá. A Chayá. E a Chayá, ela é uma agente que ela tem como base o livro. Então a gente trouxe o livro todinho para dentro do Chayá, que pega a minha linguagem toda. Como eu escrevi o livro, é um livro que já ficou entre os mais vendidos do Brasil várias vezes. Então ele tem uma linguagem muito própria. Além de alguns vídeos do YouTube, conteúdo. Então ele é alimentado como se fosse um segundo cérebro da Chay. E que você pode perguntar ali como a Chay faria para fazer não sei o quê. Né, sei lá, para montar um plano estratégico para um negócio de educação financeira. Ou como ela faria para montar uma reunião que motivasse um time que está assim. Aí eu gosto também de contextualizar, porque aí dá para fazer uma boa pergunta. E eu faço, às vezes, para o chat GPT normal, para ver a comparação. É muito diferente. Porque traz ali outros agentes. Agora a gente está criando alguns agentes para o próximo lançamento. Nosso próximo lançamento da formação palestrante de impacto está todo sendo desenhada a estratégia por agente. Que legal. Agentes específicos desenhando essa estratégia. A gente começou ontem já. Aliás, é um dos posts que mais foi compartilhado. Já foi uma frase que foi um agente que usou a estratégia para a gente postar as frases com branding que a gente usou com uma nossa estrategista de branding que é maravilhosa. Então, a gente junta a arte do ser humano, a comunicação do ser humano, com a agilidade, a inteligência, a bagagem da IA. É esse jogo que faz dar certo. Meu marido ele faz a mentoria do Alan, inclusive. Né? A gente tem outros parceiros que nos ajudam nessa estrutura do IA. E eu estou entregando mentoria. Na mentoria a gente entrega com um resumo de aula, com plataforma toda atualizada com IA. Então a gente trabalha isso para poder levar melhor experiência para o cliente, mas também para a gente agilizar internamente todos os nossos processos, né? Porque eu tenho um time hoje na Impacto de 7, 8 pessoas. No Joy, que é um outro negócio que a gente tem 45 pessoas. Então, se a gente não trabalhar IA, a gente não usa o melhor da pessoa que está com a gente. Não é para substituir gente. É para extrair melhor valor das pessoas que estão lá dentro. E aí entra naquele primeiro ponto que você me perguntou. Por que as pessoas, às vezes, não estão tão engajadas? Porque elas não estão sendo trabalhadas na sua melhor amplitude de aproveitamento de habilidades. Elas estão muito no operacional. E se a gente botar o operacional para IA, a gente vai deixar a criatividade, a comunicação, o relacionamento, os negócios fluírem de uma forma muito mais própria, né? Perfeito. Esses dias eu vi até uma propaganda de uma pessoa falando assim, troquei todo o meu time de vendas por IA. Eu falei, caramba, tem gente que acha que é isso, que é o atalho que você comentou. Vou trocar o marketing pela IA, trocar isso aqui pela IA. E aí você para de potencializar o ser humano. Então, hoje eu tenho 22 vendedores aqui e eles são muito mais potencializados com a inteligência artificial, porque a cada conversa deles vem um feedback com o nosso processo comercial, com o nosso método, onde pode errar, onde ele errou, onde ele acertou. E aí ele evolui de um jeito que a gente não tinha na época, porque a gente tinha um feedback mensal. E olha lá. Era um feedback mensal, pegar uma conversa gravada, por exemplo, eu atendia muito investimentos, duas conversas por mês que alguém escolhia. Sim. E eu era monitorado por aquilo e feedback de 2 conversas. Imagina. Hoje eu posso ter feedback a todas as conversas. Então a rampagem é muito mais rápido. Quem sabe aproveitar isso, sai muito na frente. Então você pegar e colocar numa IA,
tirar o vendedor e colocar uma IA, você tira essa grande escala, de fato. Então, para mim, a escala, inclusive, até crescendo no meu time de vendas. Eu continuo crescendo, ampliando, e aí eles estão rampando cada vez mais rápido por conta disso. Por conta que o feedback vem muito mais rápido, o treinamento é muito mais efetivo. Então, sabendo utilizar a IA desse jeito, que é o que você está fazendo, eu acho que para mim é a melhor forma, potencializar as pessoas. E você comentou, Chay, das empresas. Fala um pouco mais o que você está investindo, o que você está olhando, o que a Joy faz. Conta um pouco mais sobre isso. Teve um momento, a gente tem um mastermind chamado Legacy, eu e meu marido, onde a gente traz pessoas, né, experts e clientes de diferentes áreas. Legal. Então, é com uma visão mais de ecossistema mesmo, é onde a gente trabalha o ecossistema, porque sempre fui muito boa de conectar. Gente, nossa, você precisa conhecer o Fábio, você precisa saber como é que a gente monetiza isso, como é que a gente cria isso num universo mais equity mesmo, né? É o ecossistema, o que funciona. Como a gente teve desde o lançamento do livro 2021 e até agora, a gente tem um movimento muito forte de liderança feminina, né? As mulheres, as guerreiras, né? Essa jornada heróica, criou-se um movimento mesmo. Eu lidero um movimento hoje que elas se tatuam com a marca. Que legal. Né? Eu nunca tive uma tatuagem, mas as minhas clientes começaram a tatuar. Eu fui lá e fui me tatuar também. Como é que elas vão se tatuar e eu não vou me tatuar, né? Então, a gente tem a tatuagem da águia. Eu vi que tu tens um post que fala que o único bicho que corre atrás da águia é o corvo, A né? gente fala bastante. A gente tem como símbolo da escola a águia mesmo. Então, a águia também, o nosso símbolo é a águia. Ali. E a nossa águia é uma águia mais feminina. É uma águia mais delicada, que ela meio que mostra uma máscara e que, na verdade, a gente tem a liberdade, tem o feminino junto. E, com isso, eu vi a oportunidade de olhar para um negócio relacionado a beleza e bem-estar, que pesquisas na China mesmo com o crescimento do desemprego, mostra que a geração Z não deixaria de investir nem em beleza, nem em conveniência. Então, mesmo que o mercado caminhe para uma crise econômica, essa nova geração valoriza muito o que é estético, o que é belo. De beleza é absurdo. Isso. E aí eu já mentorava uma grande rede de salões de beleza lá em Florianópolis, já era cliente deles, e já sabia que ali os sócios estavam olhando para outros lugares, e eu chamei uma mentorada minha desse ecossistema, e disse, que queria fazer alguma coisa relacionada à liderança de mulheres, enfim, vamos comprar um salão? Mas tá à venda? Tudo tá à venda. Aí chamei eles, a gente conversou e faz um ano que eu comprei um salão de beleza, que é uma operação que já existia há 18 anos. Caramba. E é um salão de beleza hoje dentro do terceiro maior shopping da região de Florianópolis, que a gente já está crescendo em faturamento em 30%, a gente já tem uma parceria muito grande com o shopping, eu já palestrava nesse shopping antes. Qual shopping que é? Shopping Floripa. Aquele na SC 401, assim, sei, vai lá para as praias Floripa do Norte. Floripa sei, Shopping, isso mesmo. Bom. Então, ali a gente tem uma operação muito grande, muito pesada, muito poderosa, com 40 e poucas pessoas atuando, e eu estou bem feliz com essa operação, né? É onde a gente está colocando um pouquinho mais de energia agora, porque é início, mas com certeza vai ter uma valorização grande no futuro e as pessoas estão felizes. E eu, pelo menos, estou tendo a escova de graça. Então, vocês... Estou podendo usar o recurso. Vocês que fecham final de ano. Eu tenho, inclusive, aqui sócio que vai final de ano para Jurerê. Olha! Passa lá, né? Passa lá. É caminho. É caminho. Fala que assistiu o podcast que ganha um livro. Aí, ó, viu? Eu dou um livro de presente para vocês. E por acaso eu estiver por lá, porque eu tô sempre lá fazendo unha, fazendo cabelo, eu ainda assino o livro, tomo um café com vocês. Os que vão nas festas de final de ano em Jurerê, né? Os bancários... P12 adoram, né? Adoro, pego os PLR, né? Os bônus, vão tudo gastar em Jurerê Internacional. Já é caminho. É obrigado a passar por lá. Obrigado. Já é obrigado a passar pelo shopping, então já vai lá. Faz cabelo, maquiagem, massagem, faz tudo lá com a gente. Muito bom, então... Como que você dá conta? Agora acho que essa pergunta é importante, que é o cabeleireiro, mentorias, podcast aqui, então viajando, filhos, marido. Como que é o dia a dia da Chay? Eu vou te dizer que meu dia a dia ele é bem leve até. Eu dou conta, não dando conta. Primeiro que eu não dou conta de tudo. Acho que ninguém dá. Ninguém dá, mas quando a gente está tentando dar, é mais pesado. Entendi. Então, eu já sei que eu não dou conta, mas eu sei fazer gestão de produtividade. Legal. Eu tenho uma agenda e hoje eu falo, você tem que ter agenda. Eu tenho uma agenda muito bem organizada. Eu tenho um time maravilhoso em que eu confio no meu time. Então, assim, eu gosto de controlar, de saber
o detalhe das coisas, mas eu não sou mais alguém que centralizo. Eu delego muito bem. Legal. Na questão financeira, eu tenho BPO. Eu não tenho hoje financeiro interno, eu tenho BPO, tenho uma empresa que eu gosto e confio muito, que cuida dos meus 2 negócios diretos a mim. Meu marido tem outro negócio, mas esses 2 negócios, eu tenho eles, né? Contas a pagar, contas a receber, eu só entro para autorizar. E tenho reunião, e aí me força a ter reunião. Me força a dizer assim, esse R$59,90 é do quê? Né? Ou tipo, olhar o DRE, eu gosto muito de olhar DRE, onde eu tomo bastante decisão. Se eu vou continuar aqui, eu não vou. Que eu gosto de olhar a linha, os centros de custos e as oportunidades. E faço uma gestão de vida. Então, hoje, eu gosto muito de ter a minha vida em casa, com os meus filhos. Eu levo meus filhos na escola todos os dias, às 7 horas da manhã. Aí, na volta, eu paro numa das empresas ou na outra. Às 11, eu vou para a academia fazer um treino, porque eu comecei tarde, eu devia estar fazendo musculação já há muito mais tempo. Então, vocês jovens, vocês acham que são bancários e não tem tempo para nada, faça pelo menos musculação. Então, assim... Eu tenho tempo sendo organizada, confiando nas pessoas e curtindo a vida. Porque eu e meu marido, a gente é muito parceiro, sabe? A gente vai à igreja, a gente curte a nossa casa, meu marido é montanhista. Então, ele faz as expedições dele, ele vai para Everest, ele vai para Chile. Caramba! Ele é um montanhista. Já fez Everest já? Já 2 vezes. Caramba, é coragem, hein? É muita coragem, a gente fica aqui rezando. Mas eu sempre digo... Porque as pessoas falam, quem vai só uma vez, porque passa tanto perrengue, ele foi 2 vezes. 2 ou 3 já, e já foi para outras montanhas, e gelo, e quase congela dedo do pé a ponto de quase amputar, aquelas coisas. Mas eu posso te dizer que o meu marido, ele poderia morrer deitado no sofá, 20 quilos mais gordo que ele estava, olhando para o celular ou para o iPad. Então, se ele vai morrer magro, sarado, feliz, subindo uma montanha, eu acho que o risco é menor. Eu acho que hoje, porque ele é um herói seguro, ele não vai além do limite dele, ele sabe os limites, até porque ele tem 2 filhos maravilhosos, ele é um baita pai. Então, ele sabe que o propósito dele é voltar para casa e não chegar num cume. Recentemente, ele passou de um cume de 6.000 metros, que é quase 7.000, 6.800 e pouco. Então, realmente foi o cume da vida, assim. Então, mas por quê? Porque ele já está nesse processo há muitos anos, mas ele não arrisca. Perfeito. Então, isso eu aprendi muito com ele também. E aprendi que muitas vezes, no empreendedorismo, a gente está subindo uma montanha, escalando uma montanha. Às vezes, a gente chegou num lugar, uau, aqui é um lugar alto, um faturamento bom, negócio bom, mas a gente não pode parar ali. Às vezes, a gente tem que voltar um pouquinho para aclimatar, ajustar a casa, né? Aprender a respirar naquele novo lugar para depois avançar mais um pouco. Tem muita gente que só por ter tocado naquela meta, acha que a partir dali não tem mais limite. E eu aprendi que não, às vezes a gente tem que aclimatar para poder sobreviver. Concordo demais. Acho que esse movimento, o que a gente passa aqui, e que falando agora da inteligência artificial, é um pouco sobre isso. Porque no começo, você não vai entender nada, você vai achar às vezes que é perder de tempo. Eu estou vendo aqui inteligência artificial, às vezes pode cair receita, porque você para de acompanhar um pouco mais perto o time. E aí cai a receita. Isso. Então, num primeiro momento, isso tem até estudos que trazem que as empresas que hoje estão faturando mais com IA, no começo sofreram muito. Que é o que eu estou fazendo hoje. Eu estou muito focado no time comercial, estou sempre com eles. Esse mês eu tirei o pé do comercial e fui olhar para a inteligência artificial ainda mais. Isso é estratégico. E é estratégico, mas no primeiro momento sofre. Aí fala, caramba, eu devia estar no comercial. Sofre. Então, a gente sofre um pouco, mas é o passo que você falou. É estratégico para depois lá na frente você não ser engolido por um concorrente, né? Então, é um pouco do segredo que eu penso assim. Olha, o que eu desenhei para o meu ano, para o meu semestre, para o meu trimestre, né? A gente aprendia os quartis lá no banco. Então, eu faço muito isso. Aí eu comunico isso. Olha, esse trimestre a gente vai trabalhar, por exemplo, por que eu não fiz lançamento no primeiro trimestre? Porque o esforço que ia nos trazer versus o impacto, o resultado financeiro, ele ia estar na casa dos faturamentos, mas não na casa da lucratividade. E num primeiro trimestre a gente precisava de caixa. A gente precisava colocar mais força. Então, a gente vai trabalhar outras frentes.
Ah, mas tá todo mundo... A gente não é todo mundo. A minha mãe já dizia, eu já digo isso para meus filhos. Então, a gente tem que ter estratégia. Dar conta é ter estratégia, é desenhar, é calcular e é assumir o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito e ter gente boa perto da gente. Perfeito. Até o meio de 21 para 22, a gente era só lançamento. Depois a gente mudou a estratégia. Morrer com isso? Você vai no mês, você tá lá estourando, acaba às vezes até sendo um pouco, como é que eu posso falar? É difícil assim, porque no mês você estoura, no outro mês você cai embaixo e é enganoso, eu acho que é. É muito enganoso, porque você fala, igual que a gente usa muito, 6 em 7, 7 em 7, faturou 1 milhão em 7 dias. Não, você faturou 1 milhão em 3 meses, até o próximo lançamento. Isso. Porque você ficou 2 meses e meio sem faturar. Isso. Então quando vem desse jeito, 6 em 7, nossa, você faturou isso, mas depois você não fatura mais. Então até você tomar consciência, mudar o time para sair do lançamento para venda todo dia, high ticket, como você comentou, que tem que treinar os vendedores, tem que fazer uma consultoria na conversa que muda completamente o nível de venda, mas é o que faz gerar equity. E outra coisa, a gente tinha uma esteira, o livro eu precisei parar um pouco para escrever o livro, né? Dei uma recuada, enfim, mas com o livro, por que ele é um best-seller e dele nasceu um movimento? Por conta da minha cabeça de negócio. Então, não lancei um livro, eu lancei um movimento. Então, com o livro tinha uma imersão. Então, eu fazia a palestra do livro. Na palestra, eu vendia uma imersão. Na imersão, eu vendia mentoria. A cada 3 meses. Imersão de 2 dias, 3 dias. Vendia a imersão para o VIP 5 mil, 8 mil e para 150 mulheres pagando R$2.500 para estar lá. Então, e lá vendia uma mentoria de 25 mil. Online para entregar. Então, assim, o que acontece? Chay, por que você parou de fazer a imersão? Porque eu comecei a parar de fazer a imersão. Porque a pessoa olhava lá, tinha 100 pessoas pagando 2, 3 mil reais para estar aqui, ela está ganhando muito dinheiro, mas são 3 meses para construir aquilo ali. E aí, eu sempre tive uma conversão muito boa. Por isso que eu ensino hoje você fazer o pitch no teu palco. Por quê? Porque a conversão, a construção, ela não começa ali só a hora que você faz o teu pitch, né? Ela começa antes. E aí, como eu tinha uma conversão muito boa, era o lugar onde eu mais vendia mentoria, era na imersão. Eu olhava para o lado, todo mundo subindo no palco. Tinha 10, 12, 16 subindo no palco, pagando 20 mil, querendo levar todos os bônus na hora, sabe? Pagando na hora. Mas isso aqui também tem uma entrega de mais 6 meses. As pessoas não enxergam isso. As pessoas que eu digo, às vezes, até do teu time. E o próprio cliente não enxerga. E aí você precisa olhar como empresário para o negócio. Porque se você não olhar, se você olhar com ego, a tua alma vai doer. Então, o ego, o status, o palco, ele é muito legal, ele é maravilhoso para posicionamento, mas você precisa fazer conta. Eu ensino a fazer evento. Porque o evento é um lugar onde a gente vende muito bem. A energia, né? A gente tá aqui ao vivo, a energia um do outro é muito massa, né? Isso é muito legal. É diferente. O presencial é diferente. Então, o comercial, tu tá com o teu comercial num presencial, arromba. Não tem como não arrombar. É isso. Né? Você gera experiência, você gera uma conexão. Só que tem que saber fazer. Tem que saber fazer, porque senão você pode se quebrar. Com um evento. Tá um prejuízo absurdo. Absurdo. E o digital também é assim. Tem que saber fazer. Eu vou colocar 50 mil tráfego pago. Tá, mas peraí. Qual é o lead que você está trazendo? O que você está fazendo com esse lead depois? Tem que ser muito intencional, né? Tem que ser muito intencional. E não pode durar 1 semana, 2. É uma vida que você constrói. É uma vida, é o teu nome, é a tua reputação. Com certeza. A gente aprendeu muito isso no banco, né? Quando eu casei com o Augusto, eu disse, amor, a gente vai casar com separação total de bens, porque a única coisa que eu tenho é meu CPF. E você é empresário. Eu vejo os empresários se quebrando todo dia aqui. Eu não posso perder meu CPF, senão eu perco meu emprego. E é isso que acontece, né? Essa visão. Muito bom. A gente tem uma história muito boa, Chay, de eventos. A gente fez 2 eventos, fez 23 e 24 para 1.000 pessoas, foram 1.000 bancários. Foi o Novo Bancário e agora o Conexão MB, público do mercado financeiro. 2023 não foi intencional. Então foi um evento, a gente tomou um preju no evento. E olha que doido, eu tenho como um grande amigo, quase que é o seu sobrenome igual, Renato Cariani. Eu sei, eu vi ele aqui no teu... É parceiraço. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o pitch depois com o Cariani. O Cariani é parceiraço, irmão, vai arrebentar, beleza. Vamos lá, 2023, ele vai lá, faz a palestra dele e tal. Agora é meu pitch. Ele sai do palco, a galera vai junto.
Se você não prepara... Intencional. Se você não prepara ele para preparar o teu pitch, não adianta... Até pior levar o cara. É isso. E aí 2024 a gente levou, só que com outra intencionalidade, ele entrou em outro momento e aí a gente vendeu muito. Eu palestrei recente... Então eu tenho isso. Se você fizer o evento errado, você se ferra, a gente toma um prejuízo. Mas no outro... erradas também. Mas no outro a gente fez um lucro muito bom. Então é isso. Esses dias eu fui para um evento palestrar. Prova viva. E eu disse assim, antes de subir no palco, eu era a penúltima, né? Antes de subir no palco, eu vi o pitch dele. Aí eu ia fechar lá o evento, quase fechar o evento. Eu cheguei para ele e disse assim... Era um evento todo temático de Vikings também. Você quer que eu reforce teu pitch? Eu disse, quero. Então, deixa comigo. Eu subi do início ao fim. Eu reforcei a comunidade, a mentoria. Passou autoridade. Passei autoridade para ele. Legal. Mas, vou ser bem sincera, se eu não fosse só palestrante, se ele fosse meu cliente, eu teria ajudado ele na hora que ele deu o pitch. Porque a hora que ele deu o pitch, ele se perdeu. Ele perdeu o momento de emoção. Talvez uma certa insegurança, né? E eu teria colocado alguns bônus que ele não colocou de urgência e de emergência, inclusive eu, né? Tipo, a aula de comunicação, oratória, palestrante da Chay vai ter. Isso é uma troca que tem que acontecer. Mas não no teu evento, muito mais depois. Porque aí, imagina um Cariani dando uma aula, ou vai almoçar, os primeiros 10 que comprarem comigo vão almoçar amanhã com o Cariani. Entendeu? O pessoal vai. Não, e aconteceu. Da outra vez a gente não fez nada disso. Dessa vez, a gente pegou algumas pessoas para ir no CT dele. Viu? Então, a intencionalidade mudou o jogo. Muda. Eram 1.000 pessoas do mesmo jeito, era o mesmo lugar, foi o evento, só que o lucro foi muito diferente. Um foi prejuízo, outro foi lucro. Então, concordo demais com o que a gente fez. É prova viva disso. Vai fazer um evento, seja intencional. No próximo eu vou, hein? Vai sim. Vou palestrar para os meus colegas bancários, adoro. A gente tá fechando a data, vai ser em setembro, provavelmente. Ah, então, me passa que eu vou mesmo. Vai sim, pô. Vai ser bom demais. Vai ser bem bom, muito bom. Ô, Vini, coloca aqui na tela o Insta da Chay para o pessoal seguir. Vamos ver aqui. Ali, ó, já tá no esquema. Eita. Né? Sigo ali. Então, Chay Carione. O Instagram, o que mais tem pra te seguir? Você tem canal no YouTube? Você tem algo mais pra te seguir? Eu tenho canal do YouTube, Boa. Mas entra ali, é ó. Tudo tem canal Chay tudo Chay Carione. Canal do YouTube, LinkedIn, eu tô em Isso todas. que é bom, né? Que é único. Não vai ter outra Chay Carione. Não, vai botar na Amazon, tem na Chay, tem na Amazon também. É a cara da Sandra Bullock. Parecida mesmo. Bem parecida mesmo. Olha só, os eventos. Muitos eventos, muita família. Eu vi que ali nas fotos, seu marido participou do Legendários. Como que foi essa experiência? Porque assim, ele já sobe montanha, já sobe o Everest. Então, acho que os outros sofreram, para ele foi fichinha, eu acho. Não foi tanto, não. Para alguém que escala o Everest 2 vezes. Mas é uma jornada, outra pegada. É uma jornada diferente. Meu marido fez o Legendários no ano passado, muito mais por ser um montanhista. Por ver que era uma oportunidade de mais uma montanha, né? Aí Deus fala, né? Vem, queridinho, vem! Aí ele fez, voltou realmente muito tocado, muito transformado, porque é um movimento de empoderamento do masculino. Legal. E eu posso falar isso porque eu sou uma mulher que sou uma referência em empoderamento feminino, né? Mas o meu tipo de empoderamento feminino, ele traz a força da gente empoderar-se sem usar a nossa energia em coisas que não é pra gente, né? E assim, é muito triste tu ver uma mulher empoderada sozinha, porque os homens estão fracos, os homens estão acuados, os homens estão colocados de canto, até porque a gente tem uma responsabilidade sobre isso, né? De não dar espaço. Eu sempre fui uma mulher muito poderosa no trabalho, sempre. Imagina, com 26 anos, fui gerente geral do Balneário Camboriú. Tem que ser, né? Senão é difícil. Mas eu lembrava que eu escutava dos meus colegas, Chay, será que você não é homem? Você parece homem? Porque a minha postura no trabalho era muito masculina, mas em casa eu sempre fui mulherzinha. Entendi. Sempre fui muito feminina, sempre deixei ser cuidada. Legal. Mas o meu marido, ao fazer o Legendários, ele resgatou isso nele, que acho que só por ser montanhista já tinha essa coisa do herói, né? Então. Da casa, enfim. Mas ele trouxe um lado espiritual que ele não tinha acessado ainda. Porque ele é um movimento que não é ligado a nenhuma igreja, a nenhum coach, mas é um movimento ligado a Cristo. A um movimento cristão, independente de religião, independente se você é batizado, se você não é, se você vai à igreja, se você não vai, ele é um movimento cristão. Então, você realmente sobe a montanha em busca, durante 72 horas, em busca do legendário número 1,
que é Jesus Cristo. Então, é por meio da palavra. Legal. E essa transformação, quem está lá vivendo isso, percebe o Espírito Santo falando. E dessa vez ele foi servir, ele foi ajudar. Então, agora ele serve o Legendários. Legal. Ele adorou. Então, muito legal. E aí é muito poderoso mesmo. E o legal porque além da experiência que ele tem de ajudar as pessoas, ele tem a vivência, né? De saber o que funciona, o que você pode fazer errado numa montanha, como que você se cuida. Então, acho que ele agrega muito mais para tu Legendários, tem por conta disso. Sim. De viver, porque é loucura. E até eu fico um pouco assim, porque se ele passou dificuldade e ele fez às vezes Everest, imagina eu que nunca subi uma montanha. Não, mas tem gente muito mais fisicamente, mais, digamos, o que eu posso falar? Tem os gordinhos. Tem os gordinhos, tem os sedentários, tem os senhorzinhos. Tem os gordinhos que conseguem. Tem os senhorzinhos que conseguem. Porque tem bastante suporte. Acho que sim, né? Senão... Tem que ir. É só indo, né? Eu não sei, eu nunca subi, eu não sei. E é tipo Vegas, sabe? O que acontece. Se lá, fica lá. Fica lá, exatamente. Então, eu não sei o que acontece. Eu sei que... Eu digo assim, ó. Antes eu dizia para as minhas clientes, né? Ah, o teu marido, putz, manda ele para o Wendel Carvalho para fazer um Protagon, para quebrar umas madeiras lá e voltar mais poderoso para casa. Eu dizia isso, sabe? Mas agora eu digo assim, manda para Legendários. Acho que todo homem tinha que passar por um Legendários, até para ter essa união de vocês por algo bom, algo de vocês. Eu tenho uma turma aqui de Alphaville que vai, conheço meus amigos, clientes ali, legal. São muito poderosos e vão, e realmente até para aquele que é muito espiritualizado, os pastores vão e apanham, tá? Apanham aqui, ó. Caramba. Apanham no bom sentido. Sim. Sabe? Muito bom. E é muito sempre bom, né? Todas as iniciativas ligadas a Cristo. Acho e é uma imersão, né? É uma imersão de você com você. É isso que eu acho que faz muito sentido na montanha. Muito bom. Chay, muito obrigado pelo nosso episódio aqui. Você trouxe muita coisa legal, muito insight. Parabéns pela sua história, pelo que você já fez e que ainda vai fazer. A gente está só começando, também, né? Está só começando. Também. Tem muita coisa, está empreendendo mais ainda, colocando mais novidades. Vai vir, provavelmente, não sei se eu posso falar, mas vai vir um novo livro? Veio um novo livro. Então pode falar. Pode falar, pode falar. Então fala um pouco desse livro que vai vir. Editora Gente me encomendou um livro agora que não é mais só para mulheres, né? Um livro para todo mundo. Legal. Falando, inclusive, de transição de carreira. Falando de um movimento de transição de carreira para o empreendedorismo. Então, além de ter uma visão como empreendedor, mas que como fazer um plano para chutar o balde. Quando que é a estimativa? Tem alguma estimativa de quando vai sair? Tem uma estimativa ali para o final do ano, novembro, outubro, novembro. Então, pessoal, fiquem atentos que logo, logo vem mais um best-seller aí. Amém. Obrigado, Chay. Obrigada a você. Pessoal, tamo junto. Obrigado, Vini. Até o próximo episódio do nosso MB Negócios. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.